Fala galera, hoje nós vamos trabalhar aí um conteúdo, né, um objeto de conhecimento importante no estudo da cinemática, né, na parte aí da mecânica, né, visto aí na primeira série do ensino médio, uma introdução básica aí na dinâmica, né, e nesse momento nós vamos aí nos reportar a força e a força resultante, né, que é importante aí no nosso estudo. Ou seja, né, uma força é uma grandeza física vetorial, né, então geralmente vai ser representada por um vetor, como vocês podem observar aqui, ó, o vetor, né. A força é a causa que produz num corpo a variação de velocidade e, portanto, a aceleração. No sistema internacional é medida em newtons, né. Então essa parte aí da dinâmica de força, a unidade no sistema internacional de medidas é representada aí pelo N, como vocês podem observar aí, que é a inicial do nome Newton, né, que foi o físico, né, matemático, que estudou essas questões aí de força. Como vimos aí e visto aí na mecânica, um corpo ou um objeto, para ele ter movimento, ele precisa que uma força atue, né, nesse corpo, nesse objeto. Então, portanto, o estudo das forças é importante, porque devido ela que vai direcionar, dizer, né, que um corpo ele assume ou não a aceleração e, portanto, aí a variação de velocidade. Então, essa parte de introdução, nós vamos verificar aí três formas aí de nós observarmos aí as características da força a partir dos vetores, né? Observe que nesse primeiro aqui, ó, esse primeiro exemplo, nós temos aí dois vetores, né? Esses vetores, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, nós chamamos de soma de vetores. Então, esses vetores eles serão somados. Soma de vetores. Portanto, para calcular a força resultante, quando nós temos aí a soma de vetores na mesma direção, no mesmo sentido, simplesmente nós vamos colocar F1, remete à força 1, mais F2. Então, portanto, aí nós calculamos aí a força resultante quando temos aí duas forças no mesmo sentido e na mesma direção. Então, isso chama de soma de vetores. Temos também vetores de maneiras opostas, né? O vetor B e o vetor A aqui, ó, como vocês podem observar. Observe que o vetor B ele está num sentido, em uma direção, e o vetor A está no sentido oposto. Nós chamamos aí vetores em direções opostas, né? Ou forças em direções opostas. Então, portanto, direções opostas, né? Então, aqui, direções opostas, só para nós caracterizarmos. Quando nós temos forças em direções opostas, nós também podemos calcular uma força resultante. E essa força resultante seria a força de B menos a força em A. Então, direções opostas, nós vamos subtrair essas forças nesses vetores, ok? Temos um outro caso também que chama temos aí três forças atuando, e observe que essas forças atuando, elas vão formar aí praticamente um triângulo, uma figura geométrica. Nesse caso, nós podemos também calcular a força resultante. Observe que nós temos aí uma força em B, uma força em A, e temos aqui uma resultante, que seria o encontro do vetor A, né, da força A, com a força B. Como nós temos aí uma força resultante, e observe que eles são perpendiculares, formam aqui um ângulo reto, se nós entendemos isso. Então, nesse caso, nós podemos calcular pelo teorema de Pitágoras, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos opostos e adjacente, né? Então, ficaria força resultante
ao quadrado é igual a força de B ao quadrado mais a força de A ao quadrado. Então, nesse caso aí, nós temos como calcular essa força resultante, como vocês conseguem observar. Então, aqui são introduções, e observe que são perpendiculares, né, esses vetores, o vetor A, né, a força A, e a força B, e a resultante nós calcularemos aí pelo teorema de Pitágoras, ok? Então isso é importante, né, verificarmos isso, porque essas forças resultantes, o entendimento dessas características aí no estudo das forças, nós temos aí importante no estudo da dinâmica, né, e faz essa parte de introdução ao entendimento de como que essas forças atuam, né? Como que nós vamos observar essas forças aí no nosso dia a dia atuando sobre os corpos, como foi dito, isso nos direciona a ter uma variação de velocidade atuando nos corpos, nos objetos, e portanto verificar a aceleração. Então a aplicação das forças resultantes nos objetos nos dá esse parâmetro. Então, só para recapitular, nós podemos aí ter três características principais nessa introdução: soma de vetores, vetores em direções opostas, e quando esses vetores eles estão perpendiculares, aí nós calculamos pelas seguintes fórmulas, né? Então, a força resultante para os vetores na mesma direção e no mesmo sentido, você soma as forças atuantes. Em sentidos opostos, você subtrai as forças atuantes para achar a resultante. E quando eles estão perpendiculares, nós utilizamos aí o teorema de Pitágoras para encontrar a força resultante. Ok? Então esse aqui é só um parâmetro inicial, né, para a gente compreender a dinâmica, o estudo da dinâmica, importantes aí para esses estudos, né, e entender como é que nós observamos essas forças que estão atuando e de que forma nós podemos encontrar os resultantes. Então aí é importante nesse estudo.